todo mundo viu o vídeo da Pietra Bertolazzi questionando o direito ao voto feminino. A favor ou contra? Aborto feminino. Contra. O vídeo foi tão controverso que inclusive saiu do ar. Mas ele ficou no ar tempo suficiente para tomar a internet, gerar vários debates e inclusive trazer à tona mais vídeos e cortes de figuras da direita e conservadores, não só do Brasil, defendendo a mesma coisa. No entanto, a Pietra Bertolazzi é só a ponta desse iceberg. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás do questionamento ao voto feminino. O vídeo da Pietra gerou muita indignação e é chocante, porque, por um lado, nós temos uma mulher numa posição de protagonismo. De outro lado, ela utiliza esse protagonismo para falar contra isso. O que parece ser uma contradição em si, na verdade, tem se tornado cada vez mais comum. Ou seja, mulheres falando para audiências, mulheres se empoderando, mas se empoderando para defender a retirada do direito das mulheres. Mas isso não é uma novidade no Brasil. Isso tem um centro irradiador, que é, nesse momento, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é o centro da extrema-direita com o Trump, e que a direita brasileira se inspira muito para defender os seus projetos. Então, vamos lá. Tem muita importância a gente falar sobre um evento que aconteceu há cerca de um mês, que foi o Women's Leadership Summit, um evento que reuniu cerca de 3.000 mulheres, organizado pela Turning Point USA. A Turning Point foi a organização criada pelo Charlie Kirk. O Charlie Kirk, aquele mesmo que foi assassinado enquanto fazia um debate, porque ele ficou conhecido e viralizou promovendo debates em universidades, ele ia, montava uma tenda. Bom, quando você se perguntar de onde que a extrema-direita brasileira como Lucas Pavanato se inspirou para ficar indo invadir as universidades e querer questionar e constranger os estudantes, agora você já sabe. A Turning Point USA tem uma vasta cartilha que busca disputar os jovens para uma visão de mundo conservadora, pró-capitalista, antifeminista, anticomunista, etc. Se você entra no site deles, você vê que eles têm uma série de materiais. Por exemplo, eles têm toda uma aba com materiais, um discurso e vídeos, etc., voltados a uma campanha que é: não permita que o seu professor divulgue ideias de esquerda. Da onde que vocês acham que o Wilker Leão e companhia se inspiraram para fazer o mesmo aqui, né? De onde que surgiu inspiração para projetos como Escola Sem Partido, para constranger certos debates dentro da universidade, se não justamente desse centro irradiador que nesse momento vem dos Estados Unidos? Acontece que, desde o falecimento do Charlie Kirk, quem assumiu a liderança do Turning Point USA foi a sua esposa, a Erika Kirk, que é, assim como a Pietra, uma mulher que ocupa uma posição de protagonismo, que tem muitos seguidores nas redes sociais, que tem se tornado um ícone feminino na política conservadora e que defende abertamente a retirada de direito das mulheres. Tudo isso baseado numa visão capitalista ao extremo, pró-propriedade privada e religiosa. Vamos dar uma olhada aqui em alguns trechos de falas de mulheres que estiveram nesse evento aí que reuniu 3.000 mulheres. Esse vídeo aqui tá em inglês, mas vou colocar e vou traduzindo para vocês. Vamos ver. Well, give up my vote if it got rid of things like abortion. Eu desistiria do meu direito ao voto se isso acabasse com coisas como o aborto. My perspective as a Christian woman, Minha perspectiva como uma mulher cristã my husband and I are one flesh. é que o meu marido e eu somos uma só carne. Same way he does, so honestly, I would be okay with giving up my right to vote. Eu penso o mesmo que ele, então honestamente, por mim estaria tudo bem eu dar o meu direito ao voto para ele. Because I know that he would represent me well. Porque eu sei que ele me representaria bem. I am the neck, and we work very cohesively together. So I would imagine if he was voting on behalf of our household, I would be fine with that. Do you think Falando que o marido poderia decidir o voto da casa, ela estaria bem com isso. your daughter should have the right to Você vote? acha que a sua filha deveria ter o direito ao votar? If she didn't, because I also know she's going to marry a biblical man, that they would. Eu estaria bem se ela não tivesse o direito a votar, porque eu também sei que ela vai se casar com um homem bíblico. Qual é a ideia aqui por trás? É a ideia propagada lá nos Estados Unidos de que o voto deveria ser por casa.
ou por família. Então, você abole o direito individual ao voto e você transfere esse direito para a família, que é qual, né, gente? É a família mononuclear, patriarcal, bíblica, do homem com a mulher. Ou seja, você, na verdade, está transferindo o direito ao voto para o homem poder falar em nome da sua esposa. Essa é a ideia sendo divulgada nos Estados Unidos. Não é exatamente a mesma coisa que a Pietra Bertolazzi defende. A Pietra é contra o direito ao voto por uma ideologia monarquista absolutista. É um pouco diferente. No entanto, percebam como é perigoso esse discurso que, seja pelo viés conservador que for, questiona o direito das mulheres e prega a elas uma posição de submissão aos direitos, pensamentos e interesses do homem na sociedade. E quando se fala aqui por voto em família, não é que está se defendendo em primeiro lugar a família, é que está se defendendo a submissão da mulher a uma instituição na sociedade, que é a instituição familiar. Essa ideologia, neste evento aí das mulheres, teve uma grande expoente. O nome dela é Savannah Faith Stone. Vamos dar uma olhada aqui também em discursos dela e entender quem é essa mulher hoje nesse cenário conservador. Savannah Stone is a 21-year-old trad wife influencer. Savannah Stone é uma jovem de 21 anos, uma influenciadora trad wife, With 800,000 followers on com social 800 media. mil seguidores. She is a rising star in Christian conservative circles. É uma estrela nos círculos conservadores cristãos. I'm going to start this off really strong. I don't think women should Vou começar isso muito forte. Não acho que mulheres devem ter o direito ao voto. vote anyways. If somebody asked me, if the government was like, okay, if we could have a more conservative country, if all women gave up their vote, I would gladly give up my right to vote to have. Ela está dizendo, se abrir mão do voto trouxesse um país mais conservador, ela abriria mão do direito ao voto. Stone argues that women voters are too liberal, so Ela está dizendo que as mulheres votantes são muito liberais the US should shift to a one vote per household system. e que os Estados Unidos deveriam mudar para um sistema de um voto por família, um voto por casa, um voto por lar. Não é por acaso que ideologias contra o direito das mulheres estão vindo associadas ao lifestyle da trad wife, que é a esposa tradicional, a esposa troféu, que ocupa o lugar na sociedade que é o mesmo daquela mulher nos anos 50, que é a da cuidadora do lar, a que garante a limpeza da casa, a comida, a roupa do marido, para que o marido saia e trabalhe. O problema é que nos anos 50 isso acontecia dessa maneira, porque o capitalismo ainda não tinha necessitado incorporar a força de trabalho feminina num patamar que exigisse que as mulheres ganhassem o mercado de trabalho e realmente se libertassem desse espaço de escravidão doméstica. Só que hoje essas trad wives, elas defendem um protagonismo feminino. Lembra que eu dizia da contradição entre você ser protagonista, mas você ser protagonista para defender a retirada de direitos que inclusive se volta contra o seu protagonismo? Mas elas defendem esse protagonismo da mulher que já tem liberdade em comparação aos anos 50. E ela usa essa liberdade para retornar a essa posição social. É uma posição de submissão. E isso está extremamente viralizado. Tem muitas influenciadoras reproduzindo esse lifestyle e fazendo videozinhos. É a trad wife core, é aquela que cozinha, é a que cuida dos filhos, é a bonitinha, a asseada. Tem realmente uma estética trad wife sendo difundida. É a mulher empoderada que escolheu se submeter aos valores da família, aos valores bíblicos, aos valores religiosos. Ela escolheu zelar pelo marido dela, porque ela e o marido são uma só carne, e o marido vai cuidar dela se ela puder cuidar das coisas que o marido precisa para cuidar dela. E isso, inclusive, é a submissão bíblica, né? É dessa maneira que eles explicam. Então é muito fundamental a gente entender a relação do discurso contra o voto feminino com esse estilo de vida. E para a gente rebater esse estilo de vida, não basta você associar ao passado, porque
é diferente do passado. Hoje são mulheres que já tomaram a arena social, ocuparam esta posição e este lugar. No entanto, estão imbuídas do seu poder de escolha e escolheram retornar a uma posição de não protagonismo social. O que é que está por trás de tudo isso? O que explica que, inclusive, a Tradwife tenha se tornado um ícone, um modelo de um ideal feminino, utilizado hoje em dia como um dos principais ideais do nosso tempo? E eu diria que são duas coisas. A primeira é, em tempos de avanço, da luta e organização das mulheres, dá às caras uma reação a isso tudo. E nós temos visto que a marca dos últimos anos todos tem sido a polarização, não só em relação ao direito das mulheres, mas em relação à luta de classes mesmo. De um lado, luta, enfrentamento da classe trabalhadora, de outro, diante de uma crise do sistema, a burguesia, a classe dominante, utilizando alternativas mais conservadoras e reacionárias para evitar que as coisas saiam dos trilhos. Isso é parte do que explica o surgimento da extrema-direita. E o mesmo acontece em relação ao direito das mulheres. Então, por um lado, avanço da luta, organização, movimentos como Primavera Feminista, Greve Internacional de Mulheres, o 8 de março se fortalece, jovens meninas aprendendo, ouvindo, buscando saber sobre feminismo desde muito cedo, e de outro, uma reação conservadora a tudo isso, que é também combinada com o avanço da extrema-direita na sociedade. Então essa é uma primeira explicação. E uma segunda é algo que a própria Savannah Fairstone fala no vídeo. Mas vejamos, vamos retomar isso agora pelas palavras de uma figura do Brasil. Esse aqui é o Paulo Figueiredo, um jornalista, um cara conservador, que há poucos dias se posicionou sobre aquele vídeo longo lá da Michelle Bolsonaro. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras, mulheres casadas em geral tendem a acompanhar o voto do marido. Não é o mesmo discurso do da Savannah? Lembra que ela dizia, as mulheres têm um voto muito liberal. Aqui ele tá pegando inclusive o caso dos Estados Unidos para justificar, dizendo que se apenas mulheres votassem, os candidatos de direita, os republicanos, né? Não entrando aqui no mérito que os democratas também não podem ser exatamente considerados como de esquerda, né? Mas, enfim, entre essa polarização republicanos-democratas, em que republicanos é a direita e democratas são a esquerda, ele está dizendo que mulheres votam, em geral, à esquerda. E esse é o problema. E mulheres solteiras votam pior. Por isso que o voto deveria ser submetido ao marido. Não é a mesma ideia do voto por lar? É a mesma coisa. Então vejam como a Pietra ela é só a cereja do bolo. Mas esse discurso conservador está chegando aqui no Brasil por outras formas. Qual é a contradição aqui nesse caso? Ele tá jogando as mulheres conservadoras na fogueira nesse vídeo, né? Você percebe que ele tá falando contra a Michelle Bolsonaro, contra o PL Mulher, ele tá questionando a Michelle. E vejam, o vídeo que a Michelle gravou e que veio à tona é um escândalo, porque demonstra de que maneira mulheres do PL não têm o seu direito reconhecido na política, certo? Então olha só como o conservadorismo, inclusive, sacrifica as suas próprias mulheres para levar a sua ideologia até o final. Só que hoje, essas mulheres estão se tornando ícones, tendo escolhido ocupar uma posição submissa. E é claro que com isso elas estão se jogando na fogueira. Elas próprias estão se sacrificando como parte desse sacrifício geral que, em geral, a classe dominante, a burguesia, a direita faz de parte do seu setor social. Por exemplo, a burguesia joga mulheres burguesas na fogueira, né? Sacrifica o direito de mulheres burguesas. Embora, é claro, mulheres burguesas não sofram da mesma maneira que mulheres trabalhadoras. E aqui nós estamos vendo mulheres conservadoras sendo jogadas na fogueira. E elas ocupam hoje uma posição de
serem parte, né? Elas se doam à causa, elas se autossacrificam em nome da sua própria ideologia. De que outras formas isso tem aparecido entre a direita brasileira? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um material de formação que você encontra no site do PL Mulher, que é a cartilha, ou livro, na verdade, Edificando a Nação sobre Base e Valores. Eu diria que isso aqui pode ser entendido como o grande livro formador para as mulheres que o PL Mulher vai utilizar, tá bom? Esse trecho desse artigo aqui foi escrito pelo Satie, que é aquele cara negro jovem de direita do Rio de Janeiro. Hans Hermann Hoppe, em sua crítica devastadora à democracia moderna, mostrou que regimes de voto massificado tendem a favorecer esse tipo de mentalidade, pois transformam o Estado em uma máquina redistributiva em que cada grupo tenta saquear o outro por meio das urnas. O resultado é o enfraquecimento da propriedade privada, a naturalização da ideia de que riqueza é algo ser compartilhado à força, não conquistado pelo mérito, blá blá blá. O que é importante aqui? Se você quer entender mais o ponto de partida dessas ideologias, você precisa ler o Hans Hermann Hoppe e entender essa crítica dele à democracia moderna contra o voto. Que o discurso aqui, né? Que o voto fortalece ideologias distintas. É o mesmo que a Savana quando diz que o voto das mulheres é liberal, é o mesmo do Paulo quando diz que as mulheres votam mal porque o voto das mulheres elegeria apenas presidentes democratas. Agora, vejam este trecho aqui. Essa aqui é a segunda cartilha do Edificando Valores aí, tá? A liberdade da identidade. A ideologia da falsa liberdade da revolução sexual prometeu às mulheres felicidade e entregou abandono. E hoje são muitas de esquerda e de direita que ainda estão buscando um lugar de paz, tentando preencher vazios que bandeira nenhuma é capaz de ocupar. Olha só, também prometeram a nós mulheres, em discursos inflamados, que o direito ao voto, ao divórcio, aos métodos contraceptivos, aos altos cargos, ao aborto, à independência, ao acesso às universidades e empresas, entregaria a realização total com mulheres. E que então seríamos completamente livres. E nos enganaram mais uma vez. Porque hoje sabemos, nenhum direito ou benefício adquirido, seja qual for, é capaz de entregar a plenitude a alguém. Nossa esperança e realização não está naquilo que a política pode nos oferecer. Vocês percebem como isso aqui vai criando o caminho, vai abrindo espaço para o questionamento, não só ao voto, mas a todos esses outros direitos aqui, divórcio, métodos contraceptivos, mulheres ocupando o mercado de trabalho, etc, etc. Sabe o que é engraçado? Tragicômico, né? É que esse texto foi escrito aqui, ó, pela Priscila Costa. É uma das mulheres que a Michelle Bolsonaro defende no vídeo que ela gravou. É uma das mulheres que ela diz que o PL sacrificou para fazer uma aliança fora do que é a ideologia deles lá no Ceará. Eles tentaram jogar fora essa mulher para construir uma aliança com Ciro Gomes, que não é um bolsonarista, não é um cara alinhado com as ideologias do PL. A Priscila Costa é muito mais. Mais um caso aqui da mulher nessa posição de protagonismo dela, que ela escolheu ocupar, se autossacrificando, né? O discurso da Priscila Costa ali contra todos aqueles direitos se volta, inclusive, contra ela. É claro que a forma de se voltar contra ela e se voltar contra uma mulher que não faz parte da política, que mora nas periferias, que não foi alfabetizada, da classe trabalhadora, etc., é muito distinta. Mas isso nos demonstra, né, de que forma a classe dominante, a burguesia, sacrifica, inclusive, um setor seu para seguir dominando. E é por isso que todas as comparações no último período feitas com a série O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, são tão interessantes, porque de fato é muito aproximado. Nessa série, a gente tem um grupo de pessoas que edificou uma sociedade baseada em valores religiosos, na submissão feminina, em que mulheres perderam seus direitos, inclusive mulheres não podem mais ler, não podem escrever. E uma das protagonistas é a Serena Joy. Ela é casada com um dos caras líderes disso tudo. Só que antes deles instituírem essa sociedade, a Serena ajudou a edificar e a montar, planejar essa sociedade. Porque ela queria ter filhos e essa é uma sociedade voltada... Nossa, como dizer isso, né? A sociedade de Gilead é a sociedade em que o estupro é regulamentado
como prática para desenvolver a natalidade. Então, as famílias que eram inférteis por problemas da sociedade, a sociedade estava adoecida, etc., infertilidade era um problema. Então, as famílias, para terem filhos, obrigavam mulheres, submetiam mulheres a que fossem forçadamente violentadas para engravidar. E então, essas mulheres dos comandantes aí poderem ser mães. Veja, a Serena ajudou a idealizar essa sociedade. O problema é que esta sociedade foi se voltando contra ela. Tanto que antes ela era escritora, depois ela não pode mais ler, escrever, o livro dela foi queimado. E isso para ela é uma contradição permanente. Ela fazia isso bem. Ela era uma boa escritora. E depois ela tem que fazer tricô, por exemplo, uma coisa que ela odeia, e ela admite várias vezes. Ou ainda, ela faz com que a aia dela engravide e desta forma ela se torna mãe, mas o bebê é uma menina. E ela entra em tal contradição que ela permite a fuga da menina de Gilead, porque ela entende que aquela menina crescer em Gilead significaria ela crescer numa sociedade que se volta contra mulheres. Esse exemplo é muito parecido, é muito aproximado, para a gente pensar o papel que cumprem essas lideranças femininas, né? De se auto-sacrificarem, de abrirem mão de si, abrirem mão dos seus direitos, abrem mão do que você faz de melhor, abre mão de escrever, abre mão de participar da política, etc., para que esteja no posto de mando essa ideologia conservadora, para que se perpetuem os valores bíblicos, os valores do status quo, os valores do sistema capitalista. Então é muito, muito interessante essa comparação. E tem muito a nos dizer sobre o porquê hoje estão questionando o voto feminino. Agora que nós já entendemos tudo isso, eu vou te dizer o seguinte: muito provavelmente nos próximos anos nós veremos todas essas mulheres jovens de direita passando a defender contra o voto feminino no Brasil também. Inclusive porque mulheres são um dos setores da sociedade que não votou no Bolsonaro. E quem lembra aqui das mobilizações Ele Não que nós fizemos em 2018, 19 contra o Bolsonaro presidente? Essa mesma lógica dos Estados Unidos, do voto das mulheres lá contra os republicanos, cabe aqui, tá bem? Ainda mais agora, inclusive, com a crise aí da Michelle Bolsonaro. Mas aí isso é todo um outro capítulo. Tenho certeza que nós veremos figuras femininas da direita, para além da Pietra, defendendo contra o voto. Que essa onda dos Estados Unidos certamente vai chegar aqui com mais força. Por isso que a gente já está observando coisas como Eduarda Campopiano, que era uma jovem de direita, que até então tinha um cabelo colorido, usava um delineadorzão, tinha uma certa liberdade de expressão, e ela tá cada vez mais se enquadrando numa estética tradwife. Cada vez mais. Reparem isso de perto. Nós veremos isso cada vez mais aqui no Brasil e na política. Bom, ficamos por aqui. Quero pedir que você dê o like, se inscreva no canal e comenta. O que você acha que nós precisamos fazer para evitar que o Brasil, que os Estados Unidos, ou que onde quer que seja, se torne uma nova Gilead? Te vejo na próxima.